Luzes sobre o Pará. O mistério da Operação Prato. Nas décadas de 70 e 80, o Brasil vivia uma época de grande curiosidade e mistério em relação aos OVNIs, especialmente no norte do país. Histórias de luzes inexplicáveis dançando nos céus e contos de encontros noturnos inusitados começaram a se espalhar, capturando a imaginação de pessoas em todo o país. Mas foi no Pará, um estado imerso na exuberância da Amazônia, que essas histórias tomaram um rumo ainda mais intrigante. Foi nessa atmosfera de mistério e fascínio que a Força Aérea Brasileira entrou em cena com a Operação Prato. Imagine só, uma força militar mobilizada para desvendar o enigma dos OVNIs. E não era qualquer operação, estamos falando da mais significativa investigação militar sobre fenômenos ufológicos no Brasil. Na pequena cidade de Colares, relatos de objetos voadores não identificados e incidentes estranhos começaram a surgir, despertando não apenas o medo, mas também um desejo ardente por respostas. E é essa história surpreendente, repleta de mistérios não resolvidos e controvérsias que ainda hoje alimentam debates, que vamos mergulhar. Prepare-se para uma jornada pelos céus misteriosos do Pará, onde a linha entre a realidade e a ficção científica parece se desfazer. A história da Operação Prato começa com relatos fascinantes de moradores da tranquila cidade de Colares, no coração do Pará. Era um tempo em que as noites pacatas da cidade foram subitamente iluminadas por um espetáculo desconcertante nos céus. Os habitantes começaram a relatar o avistamento de objetos luminosos, descrições de luzes brilhantes e estranhas que pairavam e se moviam com uma agilidade que desafiava a compreensão. Entre os relatos, havia o de Dona Maria, uma moradora local, que descreveu com olhos arregalados um objeto em forma de disco emitindo luzes multicoloridas. Ela contou como aquela luz intensa iluminou seu quintal como se fosse dia, deixando um rastro de um zumbido baixo que ecoou na noite. Mas não eram apenas luzes e sons misteriosos. Alguns moradores começaram a apresentar queimaduras inexplicáveis após esses avistamentos. Seu João, um pescador da região, relatou uma noite em que uma luz forte o envolveu, deixando marcas de queimadura em seus braços, como se o sol tivesse brilhado intensamente, mas apenas por um instante. Esses fenômenos logo receberam um nome que ressoava o medo e a curiosidade da população: chupa-chupa. Dizia-se que essas luzes não só iluminavam, mas também sugavam algo dos que encontravam. Esses relatos não apenas semearam o medo na comunidade, mas também acenderam uma faísca de curiosidade e urgência que chamou a atenção das autoridades. A Força Aérea Brasileira não podia mais ignorar o que estava acontecendo em Colares. Era hora de agir, de buscar respostas para fenômenos que desafiavam a lógica e a ciência. Diante de um cenário repleto de relatos intrigantes e misteriosos em Colares, a Força Aérea Brasileira entrou em cena, decidida a lançar luz sobre esses acontecimentos inexplicáveis. A resposta veio na forma da Operação Prato, uma missão militar sem precedentes, com o objetivo de investigar e compreender os fenômenos ufológicos relatados. No centro dessa operação estava o capitão Irangê Bolívar Soares Nogueira de Holanda Lima, uma figura-chave na história da ufologia brasileira. Com uma mistura de curiosidade científica e disciplina militar, o capitão Holanda foi escolhido para liderar uma equipe de investigação composta por mais de 20 militares. Essa equipe não era apenas um grupo de homens comuns. Eles eram membros do Paraçar, um esquadrão de elite da Força Aérea, treinados para lidar com situações fora do comum. Equipada com o que havia de mais avançado em tecnologia de filmagem e fotografia da época, além de binóculos e outros equipamentos de observação, a equipe se preparou para enfrentar o desconhecido. Com determinação e uma dose de coragem, eles se lançaram na missão de desvendar os mistérios por trás dos avistamentos e incidentes reportados pelos moradores de Colares. Era uma missão que ia além do convencional, desafiando as fronteiras entre o real e o inexplicável. A equipe do capitão Holanda estava pronta para explorar os céus de Colares em busca de respostas, enfrentando não apenas o ceticismo daqueles que duvidavam da existência dos OVNIs, mas também os próprios medos e incertezas que esses fenômenos provocavam. O que eles encontrariam, no entanto, superaria qualquer expectativa e abriria novas perguntas sobre o que realmente acontecia nos céus do Pará. Quando a noite caía sobre Colares, a equipe da Operação Prato entrava em ação. Com o céu estrelado como pano de fundo,
iniciavam-se as vigilâncias noturnas, uma peça central na investigação dos fenômenos ufológicos. Armados com uma variedade de equipamentos de alta tecnologia para a época, a equipe estava pronta para capturar qualquer sinal dos misteriosos OVNIs. Filmadoras Super 8 e Super 16, câmeras fotográficas com lentes especiais para captação noturna, e binóculos de longo alcance eram os olhos e ouvidos dos militares nas sombras da noite. Cada luz no céu, cada movimento atípico era meticulosamente observado, filmado e fotografado. A estratégia era clara: documentar tudo, não deixar nenhum detalhe escapar, na esperança de capturar algo concreto, algo que pudesse ser analisado e compreendido. Essas vigílias noturnas eram momentos de intensa expectativa e concentração. Cada militar sabia que o menor sinal poderia ser a chave para desvendar os mistérios que pairavam sobre Colares. A atmosfera era de um misto de ciência e suspense, com cada noite trazendo a possibilidade de um encontro iminente com o desconhecido. Mas a investigação não se limitava apenas à observação dos céus. A equipe da Operação Prato enfrentou desafios únicos, especialmente na interação com os moradores de Colares. Cada testemunho era uma peça do quebra-cabeça, mas também uma fonte de complexidade. Os relatos eram carregados de emoções, medos e, às vezes, ceticismo. Comunicar-se e ganhar a confiança da população local era tão crucial quanto a vigilância dos céus. Além disso, analisar os fenômenos era uma tarefa que desafiava a compreensão. Como distinguir o real do imaginário, o explicável do inexplicável? A equipe tinha que navegar por um mar de informações, muitas vezes contraditórias, tentando separar fatos de ficção, ciência de folclore. Esses desafios não eram apenas técnicos ou científicos. Eles testavam a resiliência psicológica dos militares, confrontados com o medo do desconhecido e a responsabilidade de encontrar respostas para um fenômeno que desafiava as leis da natureza como as conheciam. Era uma jornada por territórios desconhecidos, tanto do espaço quanto da mente humana. Décadas depois da Operação Prato, em 1997, uma reviravolta surpreendente agitou o caso. O capitão Wirange Holanda, até então uma figura central na narrativa oficial que negava qualquer descoberta significativa, decidiu quebrar o silêncio. Em uma entrevista reveladora, ele reescreveu a história que tinha contado por tantos anos. Holanda admitiu que, ao contrário do que havia sido relatado oficialmente, a equipe da Operação Prato tinha, de fato, testemunhado avistamentos de OVNIs. Ele descreveu encontros com objetos no formato de disco, detalhando suas cores e movimentos no céu noturno. Mais surpreendente ainda foram suas alegações sobre possíveis seres extraterrestres associados a esses avistamentos. Essas declarações chocantes não só reacenderam o interesse pelo caso da Operação Prato, mas também lançaram uma nova luz sobre os eventos que ocorreram em Colares. A narrativa mudou de uma investigação inconclusiva para uma história de encontros misteriosos e potencialmente revolucionários. Com as revelações bombásticas de Holanda, vieram as controvérsias e especulações. Ufólogos entusiastas de todo o país começaram a questionar o que mais estava escondido nos arquivos da Operação Prato. Teorias proliferaram, variando desde encobrimentos governamentais até hipóteses sobre atividades extraterrestres na Amazônia. No entanto, o elemento mais enigmático dessa história foi a trágica morte de Holanda. Apenas 2 meses após sua entrevista reveladora, o capitão foi encontrado morto em circunstâncias misteriosas. A natureza de sua morte alimentou todo tipo de teoria conspiratória, desde assassinato para silenciá-lo até a possibilidade de uma fuga planejada para escapar das repercussões de suas declarações. O desfecho da vida de Holanda, somado às suas últimas revelações, transformou a Operação Prato de um caso fechado para um mistério aberto, repleto de perguntas sem respostas. Esse legado de mistério e especulação continua a fascinar e a desafiar todos aqueles que se aventuram a desvendar os segredos dos céus de Colares. A Operação Prato não foi apenas um episódio de investigação militar, ela se tornou uma lenda na história da ufologia brasileira. Seus ecos reverberam até hoje, influenciando a maneira como os brasileiros veem e interpretam fenômenos não identificados nos céus. Esta operação transcendeu o relatório oficial para se tornar uma parte indelével do imaginário popular, inspirando filmes, livros e incontáveis debates e teorias. O legado da Operação Prato é vasto.
Ela despertou um interesse mais profundo e sério em OVNIs no Brasil, incentivando gerações de ufólogos entusiastas a buscar suas próprias respostas. A operação abriu um precedente para a investigação de fenômenos aéreos não identificados, colocando o Brasil no mapa da ufologia mundial.